Voltando aqui. Quarto descentramento, então, os estudos Foucaultianos. Foucault estuda as instituições que disciplinam, policiam o indivíduo e seu corpo e o faz ocupar posições de sujeito. A genealogia do sujeito moderno, o poder disciplinar produz sujeitos como um corpo dócil, procura regular, controlar os sujeitos. As instituições modernas aplicam técnicas de poder e saber que individualizam os sujeitos para o controlarem, inclusive o seu corpo. Então, a medicina ou a psiquiatria produz o louco pela medicalização, a escola como lugar de vigilância, a prisão que surge da categoria trabalho e o dispositivo da sexualidade. Foucault tem uma obra chamada A Ordem do Discurso, onde ele fala sobre essa questão de usar o discurso como manipulador da sociedade. Então, quem domina o discurso consegue dominar a sociedade, né? Que se você falar a coisa certa no momento certo, com a convicção correta, você vai conseguir atingir grandes grupos sociais, né? Nós temos aí os exemplos dos nossos políticos. O primeiro que vem à minha cabeça quando eu falo em a ordem do discurso, ou o poder do discurso de mobilizar grandes sociedades, eu lembro do Hitler, né? Mussolini, outros ditadores que usaram o seu discurso como ferramenta principal para convencer pessoas. E aí, claro, nós temos diversos outros exemplos, mas dentro do título, né, da obra A Ordem do Discurso de Foucault, isso fica bem claro e é interessantíssimo. É um livrinho bem curtinho, dá para ler tranquilamente. Se vocês tiverem interesse, leiam, porque faz muito bem. A outra obra dele é Vigiar e Punir, que é bem interessante. Ele coloca as instituições como manipuladoras e como reguladoras mesmo, né? Coloca regra para o indivíduo de acordo com, inclusive, com o papel social que ele tem. Então, Foucault nessa obra coloca o manicômio, a escola e a prisão no mesmo patamar de manipulação social. E sabemos, a própria escola, nas próprias diretrizes nacionais das escolas, está lá. A escola é manipuladora, sim, porque ela é uma formadora de pensamento, ela é alienadora. Então, como alienação do indivíduo. Logo, se você está dentro de uma escola onde existe determinada ideologia, você vai ser alienado àquela ideologia. Então, as escolas são, sim, ferramentas de alienação social e de manipulação dos indivíduos, assim como as prisões e os manicômios também, né? Na época de Foucault que ele escreveu, existiam ainda muitos manicômios. Hoje nós temos outros nomes, mas interessantíssima essa obra. Então, e o dispositivo da sexualidade, o próprio corpo utilizado como alienação social, é muito interessante. Então, logo, esse pensamento desconstrói também as ideologias que estavam fixas naquele momento e se torna, então, o quarto descentramento, né? Os estudos Foucaultianos. E o último descentramento são só para finalizar aqui, o poder produz discursos de verdade pelos quais somos julgados, condenados, classificados, obrigados a tarefas. É preciso entender esses mecanismos de poder para podermos construir novas formas de ser quem queremos ser. Aí nós temos as nossas leis, as nossas regras, inclusive regras de condutas que não são especificamente leis, mas que acabam sim manipulando e alienando indivíduos de acordo com a sociedade onde ele está inserido, né? Finalizando, então, essa parte do Foucault. E o último, então, o quinto descentramento, é o feminismo e os movimentos sociais. O grande marco da modernidade tardia, né, de acordo com Stuart Hall, é o surgimento dos movimentos sociais, em 1960. Em maio de 1960, na França, 1968, na França, ficou conhecido, né, com esse movimento feminista. Cada movimento apelava para uma identidade social própria. O feminismo apelava às mulheres, a política sexual aos gays e às lésbicas, as lutas sociais aos negros, os movimentos antibelicistas aos pacifistas. Então, o feminismo se tornou um marco, né, dentro da história da humanidade. E vejam bem que é recentíssimo, né? Década de 60, se formos analisar o atualmente, nós passamos muito pouco tempo ainda disso, né? Que ficou o marco desses movimentos, porque até então as mulheres não tinham voz na sociedade, né? A própria mulher, apenas em 1932, no Brasil, é que ela teve direito a voto,
Então, até então, as mulheres não eram pensadas como vozes ativas na sociedade, como cidadãs ou como indivíduos que são, sim, importantes e têm uma função social dentro dos grupos sociais. Então, é bem recente e na década de 60 ficou marcado, então, os movimentos, principalmente com o feminismo, o que, claro, causou um descentramento, né? O sujeito lá do iluminismo, que é o tipo de identidade do sujeito que o Stuart Hall coloca, ele é um sujeito do iluminismo masculino, porque predominantemente masculino. Naquela época não se pensava ainda nas mulheres, então esse sujeito era somente masculino. Com o sujeito sociológico, que é o segundo tipo de identidade, já se começa a pensar então no eu e no outro, essa relação de influência do interno com o externo e vice-versa. E aí no último, que é o da pós-modernidade, é que sim tem essa relação com o todo, diversas identificações. Mas somente neste período ali é que começou-se a pensar sobre as mulheres também. Disso então, né, sobre os descentramentos das identidades, esse descentramento teria sido causado pela dispersão da sua identidade, provocada por inúmeros acontecimentos históricos. Ao admitir ser ilusória a ideia de uma identidade fixa e estável, o sujeito precisou assumir uma identidade híbrida própria dos tempos pós-modernos. Segundo o autor, além de temporária, a identidade híbrida, por princípio, é contraditória, inacabada e fragmentada, simultaneamente, finaliza ele. Essa identidade híbrida é porque, de acordo com o advento da globalização, que o Stuart Hall coloca como divisor de águas nas sociedades, é que houve essa ampliação do acesso às outras culturas. Então, o sujeito começou a ter mais acesso, junto com a convergência tecnológica, né, com acesso à tecnologia, que possibilitou, então, que através da internet nós tivéssemos acesso a outras culturas e vice-versa. Houve essa hibridização das culturas, porque nós nos identificamos com culturas de fora e as culturas de fora também se identificaram com as nossas, e nós fizemos um enxerto, então, né, da cultura alheia, cultura dos outros, na nossa cultura. Não deixamos de ter a nossa cultura, que segundo ele é local, e a cultura nacional, mas com outras culturas, então havendo a hibridização. O avanço das tecnologias da informação e comunicação em sua dinâmica de convergência multimediática tem o poder de reverberar as subjetividades individuais e expandir a malha de relações dos sujeitos a patamares universais. Com isso, seu limiar de representações socioculturais tende a ganhar uma amplitude de alcance inimaginável, tornando-os, no mínimo, potenciais interlocutores locais disponíveis para absorver e compartilhar saberes, experiências e crenças com outros potenciais interlocutores do mundo. Ou seja, quem tem acesso à internet, quem vive, já está inserido na cybercultura, tem essa possibilidade, né, de trocas, de comunicação entre interlocutores de qualquer lugar do mundo. Nisso, nós pensamos, tá, professor, e o que tem a ver isso com a linguagem, com a cultura? Tudo. Todo avanço tecnológico, cultural, influencia diretamente na linguagem, porque os sujeitos se comunicam por meio da linguagem, a cultura é expressa por meio da linguagem, e o avanço tecnológico influencia também no tipo de comunicação que nós temos, né? Então, as tecnologias computacionais propiciaram, por meio da internet, o encontro virtual entre pessoas que podem estar fisicamente distantes. Apesar do obstáculo geográfico real, elas descobriram afinidades e passaram a dialogar entre si, a fim de trocar informações sobre seus passatempos favoritos, temas profissionais de interesse comum e até relatarem publicamente acontecimentos banais da vida privada. Isso nós podemos ver, tem uma página na internet que se chama, no Facebook, que se chama Problematizações Chiques. Entrem lá e vejam como é interessante essa liberdade de expressão que as pessoas têm hoje e que não têm vergonha de falar aquilo que realmente pensam. Então você olha aquilo lá e pensa, meu Deus do céu, será que a pessoa pensa daquele jeito mesmo? Ou será que ela está brincando? Vejam lá, é interessantíssima essa página, porque as pessoas problematizam. E às vezes essa problematização é em torno de um problema fútil, banal, mas que realmente expressa um pensamento da sociedade hoje, ok? Dentro disso, então, eu gostaria de falar com vocês sobre os gêneros do discurso. Como é que os gêneros do discurso sofreram essa alteração, essa influência das convergências socioculturais e tecnológicas, que aí são as
as convergências linguísticas, né, dentro dos gêneros do discurso, baseado então no Bakhtin. Já falei sobre ele para vocês quando eu falei sobre o dialogismo, sobre a nossa relação dos discursos passados, né? Nós nos apropriamos dos discursos alheios. O dialogismo vem então da teoria de Bakhtin e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. Todos os campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, isso já sabemos. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados, orais ou escritos, concretos, únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Bakhtin fala que, então, a linguagem, né, os gêneros discursivos são utilizados para a comunicação de acordo com o campo da atividade humana. Por exemplo, aqui na faculdade, quais gêneros do discurso nós utilizamos? Só para a gente relembrar basicamente aquilo que já vimos lá no ensino médio, nós temos os tipos textuais e os gêneros textuais que nós aprendemos na escola. Bakhtin, claro, aqui eu vou falar de uma maneira muito simples e muito superficial sobre a teoria dele para que vocês entendam. Mas lá na escola nós aprendemos sobre isso. Tipos textuais, por exemplo, os 5 básicos, né? O texto dissertativo, o argumentativo, o descritivo, o narrativo e o injuntivo. Esse injuntivo ninguém nunca lembra, né? Tá, vamos lá. Dissertação. O que é um texto dissertativo, do tipo dissertativo? É aquele texto que você fala sobre algo, você discorre sobre, fala sobre, escreve sobre. E o dissertativo não necessariamente é argumentativo, mas eles geralmente vêm juntos, né? O dissertativo argumentativo, o argumentativo é aquele que você se posiciona em relação ao tema e coloca argumentos, né? Expressa argumentos para defender esse ponto de vista. Então, é o argumentativo. O gênero descritivo é o gênero que descreve características. Como a gente lembra de algo estático, como se estivéssemos analisando uma imagem. Pode ser descrição de uma pessoa, de uma personalidade, de uma situação, de um contexto, de sentimentos, né? Então, são vários tipos de descrição, mas é o tipo descritivo. O tipo narrativo lembra movimento, né? História, quem conta uma história, aquela narração onde tem personagens, tempo, espaço, tem narrador, tem o foco narrativo, enredo, enfim. Enquanto o descritivo lembra algo estático, o narrativo lembra movimento, porque conta uma história do início, meio e fim. E o injuntivo? Nossa, professora, o que é um texto injuntivo? Injuntivo, também conhecido como instrutivo, é aquele texto que orienta o leitor ou, né, o interlocutor a fazer algo, como, por exemplo, um manual de instruções, uma receita, ou ainda nas propagandas, nas publicidades, onde te manda fazer alguma coisa. Geralmente o texto injuntivo ele vem com os verbos no imperativo, né? Compre batom, beba Coca-Cola, faça isso, faça aquilo. Então, o texto injuntivo. Esses tipos textuais são encontrados nos gêneros textuais. O que são gêneros, professora? São aqueles modelinhos que nós já conhecemos desde sempre, desde que nós começamos a adquirir a língua. Nós encaixamos o nosso discurso, os nossos enunciados em determinadas estruturas. São estruturas que não sofrem muitas alterações ao longo da história, mas eles não são estáveis totalmente. O que é enunciado, professora? Vamos pensar assim bem abstratamente, de um modo bem imaginativo, mas assim, nosso pensamento tem aqui nosso pensamento, a linguagem está aqui no nosso pensamento. O nosso enunciado, ele é proferido dentro da linguagem com ou a fala ou a escrita, e ele se torna um discurso. A partir do momento que ele passa por esse crivo aqui, né, da nossa fala ou da nossa escrita, ele é um enunciado. Quando ele é enunciado, ele vira um discurso. Ou seja, ele está dentro de uma estrutura discursiva. Não sei se deu para entender. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem para perguntar. Mas, enfim, nós encaixamos os nossos discursos dentro de estruturas que já conhecemos. Como assim? Todo mundo sabe o que é uma receita só de ver a receita. Todo mundo sabe uma bula de remédio, todo mundo sabe uma dissertação argumentativa, né, que nós vemos aí no vestibular, no Enem, nas provas aqui da Uniguaçu. Todo mundo conhece um bilhete, todo mundo conhece uma conversa de WhatsApp. Nem todo mundo conhece alguns gêneros discursivos porque, como Bakhtin fala, eles são utilizados de acordo com o campo da atividade humana. Aqui dentro da faculdade, quais gêneros nós utilizamos? Podemos falar em prova, gênero aula, gênero anotação no caderno,
gênero boletim, gênero chamada, gênero TCC, gênero artigo acadêmico, resumo, resenha. Então, pessoal, eu vou ter que dividir essa aula em 3 partes, tá? Por conta do tempo e por conta da... Eita! Por conta do conteúdo, que é um pouco mais extenso, mas vale a pena, é a última PS, eu vou deixar um tempo suficiente para que vocês façam, tá?